Oi, eu sou Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil, aqui em Londres, e hoje eu vou entrevistar o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ministro, obrigada pela participação. Obrigado, Natália. Ministro, eu vou começar falando de Lava Jato. Queria saber a sua opinião sobre o fechamento da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e a ida das investigações para a GAECO, que é o departamento tipicamente responsável por casos de corrupção. É possível dizer que a Lava Jato morreu? Não sei se nesse sentido se pode dizer que ela morreu. Alguns colegas seus disseram que ela morreu de morte assassinada. Eu digo que pelos exageros que se vem divulgando, se houve esse tipo de evento, talvez a gente deva dizer que ela cometeu um suicídio. Mas o que aconteceu foi que o novo procurador-geral achou por bem fazer uma integração institucional e evitar esse trabalho de grupos autônomos, né? Ter uma conexão mais institucional das forças-tarefas incumbidas aí de trabalhos específicos com a própria Procuradoria, evitando aquilo que parece ter sido o mal da Lava Jato, o total descolamento da estrutura institucional existente. Agora, ministro, se houve justamente um total descumprimento da estrutura vigente, assim, um total, talvez, desrespeito a regras, o senhor vem fazendo várias críticas aos métodos utilizados pelos procuradores. A PGR e o Supremo, justamente como instituições que devem guardar a Constituição, não deveriam ter agido antes, então, para frear esses avanços? Eu acho que a PGR talvez não tivesse, naquele momento, condições. A PGR também acho que estava nesse mesmo ritmo da Lava Jato. Você vai se lembrar que a PGR, naqueles anos anteriores, ela era gerida pelo procurador Janot, aquele que disse que sofria de vários problemas para a direção de toda essa temática, inclusive do vício do alcoolismo. Então, me parece que a PGR não era o órgão adequado. E o Supremo recebia esses processos na medida em que eles lá chegavam, normalmente impugnações dos réus ou pedido de abertura de inquéritos por parte do procurador-geral. Acredito que, em algum momento, foram sendo colocados limites, não é? E as chamadas prisões alongadas de Curitiba, fomos discutindo também os acordos, o modus operandi, em suma, isso foi se dando no tempo. Então, o senhor não enxerga nenhuma falha do Supremo na condução dos processos relacionados à Lava Jato? Não, acho que há falhas, certamente haverá falhas. Inicialmente, o relator era o ministro Theory, que veio a falecer, e depois ficou responsável o ministro Fachin. Talvez aqui a gente tenha falhas, até mesmo da distribuição dos processos, saber se tudo deveria ter ido para Curitiba, ou aquilo que foi para Curitiba tinha a ver com Lava Jato, portanto, tinha a ver com corrupção da Petrobras. Acho que tem muitas discussões em torno desse assunto que foram sendo amadurecidas no tempo, não é? E fomos aperfeiçoando. Também os acordos eram matéria muito nova e começaram a ser considerados. Hoje aparecem muitas indicações de que houve vícios nos acordos, vícios de vontade, induções de declarações. Isso tudo não era acompanhado diuturnamente pelo tribunal. Talvez a supervisão coubesse muito mais à Procuradoria-Geral, que estava, vamos chamar assim, com graves problemas de governança. O senhor especificamente faria alguma coisa diferente, olhando para trás nas decisões que o senhor tomou com relação à Lava Jato? Não vejo por que ter alguma decisão diferente.
Eu fiquei vencido muitas vezes na turma em relação às matérias, por exemplo, sobre o alongamento das prisões em Curitiba. Eram votos vencidos. A turma decidia manter as prisões, né, prisões que muitas vezes resultaram em delações. Os fatos aí têm mostrado, acho isso errado, isso precisa ser discutido, mas foram as decisões que puderam ser tomadas naquele momento. Ministro, o senhor tem em mãos o processo em que o ex-presidente Lula pede anulação da sua condenação no caso do Triplex na Lava Jato. Quais os fatos mais graves que o senhor observou até agora nesse processo? Não, há muita discussão sobre uma atividade, vamos chamar assim, de promotor, de prosecutor do juiz Moro, né? E a atividade de cooperação entre ele e a força-tarefa, a condução proativa que ele fazia do processo, né, os limites que ele impunha à defesa, e a defesa está tentando caracterizar tudo isto como um elemento de suspeição da inexistência de um juiz imparcial. E é isso que nós vamos examinar. Agora surgiram essas mensagens da internet, e essa será também uma possível discussão, saber se isto seria utilizável nesse processo. Não há ainda juízo por parte do tribunal sobre isto, em que se vê claramente, como você já pode ter lido, uma cooperação bastante grande entre o juiz e o promotor. O Moro, por exemplo, pedindo para ter conhecimento antecipado sobre a denúncia, o que haveria na denúncia, ou o Moro dizendo que uma dada testemunha deve depor desta ou daquela forma, ou que eventual apelação à decisão dele deve ser submetida a ele. Portanto, tudo que, de fato, não condiz com a relação entre promotor e juiz. É isso que vai ser discutido e é isso que vai ser analisado. Em caso de anulação da condenação, qual o efeito disso para os outros processos envolvendo o ex-presidente Lula e para o caso de outros condenados no âmbito da Lava Jato? Não, isso terá efeito sobre este caso que está está no Supremo, que é o caso do Triplex. Qualquer outro debate ou discussão terá que ser feito no processo próprio. Não é? Há muitas discussões em torno desse assunto. Por exemplo, hoje se fala numa cooperação internacional informal que havia entre os membros da Lava Jato e determinados integrantes de instituições na Suíça e nos Estados Unidos, sem o devido processo legal. Saber se, de fato, em casos em que houve condenação, se de fato houve essa violação, pode ser relevante para esses casos também. Agora, ministro, se é fixado um entendimento de que o ex-juiz Sérgio Moro foi o comandante da Lava Jato, o senhor já usou essa frase algumas vezes em entrevistas, não é razoável supor que outros réus possam encarar isso como uma oportunidade para anular suas condenações, os seus processos, anular as investigações, criando assim uma cadeia de anulações de condenações? Eu acho que cada caso será um caso, viu, Natália? E isso terá que ser examinado. Acho que isso será examinado ao seu tempo e modo, e para mostrar que, de fato, havia um juiz não imparcial, né, lá em Curitiba. Isso cada parte terá que suscitar. Aí houve vários casos de acordos, homologações, leniência. Há muitas questões envolvidas. Eu prefiro me limitar a fazer a análise casuística. Nós estamos a examinar no Supremo o caso do Triplex. É esse caso que nós estamos a examinar. Qualquer conclusão que extrapole, aí terá que ser feita talvez em outras instâncias ou ter que vir em processos do Supremo Tribunal Federal.
Agora, para além da discussão sobre a legitimidade dos métodos usados pelos procuradores e pelo juiz, existem evidências que mostram que havia, né, um grande esquema de corrupção na Petrobras com participação de políticos e empresários de peso. No geral, qual o legado que o senhor acha que fica da Lava Jato, considerando essas duas questões, né, os métodos e o resultado? Vamos ter que examinar o que, ao fim e ao cabo, ficará, né, em termos de resultado. Sem dúvida nenhuma, a Lava Jato é uma iniciativa importante num contexto, talvez, de grave corrupção política, e isso é mérito da Lava Jato, como é mérito também de várias outras operações que se tem feito no Brasil de combate à corrupção. Mas a Lava Jato, ela pretendeu se tornar algo mais do que isso. Ela pretendeu se tornar um movimento político, se não até um partido político. Ela pretendia fazer reformas institucionais. Você se lembra das chamadas 10 medidas que eram para ser aprovadas, onde eles diziam que até mesmo a prova ilícita deveria ser reconhecida em determinados casos. O debate agora que se coloca sobre esse material, esse produto do hackeamento, é bastante curioso, né, porque eles dizem que esses documentos não podem ser utilizados porque resultam de prova ilícita. Certamente, muitas questões também já mudaram no Brasil nesses anos todos. Por exemplo, o financiamento de campanha com doação das empresas. Isto acabou. Isso foi uma decisão do Supremo e hoje a doação se faz ou por pessoas físicas ou se faz a partir do financiamento público. Portanto, aqui já há um passo importante daquilo que já era discutido também naquele célebre processo lá do Supremo Tribunal Federal, o chamado mensalão, né? A necessidade de que se acabasse com a doação das empresas, que era tido como um instrumento de corrupção do sistema. Portanto, se nós formos olhar em termos de legado, não exclusivamente da Lava Jato, mas das investigações como um todo, nós temos, talvez, nesse momento, uma melhoria do sistema de financiamento do sistema político. Ministro, o senhor disse também que o lavajatismo, a Lava Jato, foi a mãe do bolsonarismo. Eu queria entender um pouco como é que foi essa gestação, na sua opinião. Não, é difícil dizer isto de forma muito clara, mas se nós olharmos, a Lava Jato tinha candidatos e tinha programa no processo eleitoral e atuou, inclusive, para perturbar o Brasil em termos institucionais. Veja, por exemplo, no caso da presidência do presidente Temer, aquela operação ligada ao pessoal da JBS e ao procurador Janot. Ali, notoriamente, se tratava de uma iniciativa para derrubar o governo. Era uma ação política, em que se dizia claramente que o presidente estava tolerando, ou estaria tolerando, com corrupção praticada pela JBS em relação ao presidente da Câmara, que estava preso, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Aquela versão foi cantada em prosa e verso a partir da própria Rede Globo. Ali se via que era uma ação, não só uma ação policial, mas era uma ação política. Depois a Lava Jato trouxe as chamadas 10 medidas, queria que o Congresso forçosamente aprovasse aquelas medidas, que eram medidas restritivas no campo do processo penal. Depois a Lava Jato atua na própria, ou antes ainda, na prisão do Lula e divulga, por exemplo, aqueles áudios que depois se diz que ilegitimamente eles não poderiam ter divulgado. Depois divulga, já prestes a termos a eleição, divulga o chamado
depoimento ou delação do Palocci, tentando influenciar no processo eleitoral. Depois o Moro vai para o governo Bolsonaro. Portanto, eles não só apoiaram, como depois eles passam a integrar o governo Bolsonaro. Tudo isto indica... Com a ida do ministro Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Tudo isso indica uma identidade programática entre o movimento, né, e o bolsonarismo. O senhor já foi bastante vocal em críticas contra o PT, teve aquela decisão de suspender a posse do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, já fez declarações emblemáticas também sobre o PT, por exemplo, dizendo que o PT havia instaurado a autocracia no comando do país. O senhor também se sente, de certa forma, um dos pais do sentimento anti-PT? Não, jamais. Vocês que acompanham a mídia brasileira sabem que eu tive um papel bastante crítico em relação ao PT, no próprio Supremo Tribunal Federal. Eu ecoei em relação a vários atos do PT reservas ou mesmo manifestei a necessidade de resistência. E também fiz várias críticas a todo esse modelo de financiamento, por exemplo, que já aparece no Mensalão, que nós discutimos fortemente no Supremo Tribunal Federal, a ideia de repassar recursos de alguma forma aos partidos políticos e de uma forma normalmente ilícita, né? Então, nesse sentido, não me parece que haja nada de anormal aqui. E eu venho de uma formação liberal e tinha e guardava reservas em relação a isto. Agora, também sempre reputei, pelo menos no início, que a Operação Lava Jato cumpria um papel que outras operações cumpriram, de combate à corrupção pontual que se desenhava. Mas, na medida em que ela se convolou num movimento político e ela, na verdade, passou a usar o processo crime para definir eleições, eu passei também a fazer críticas. Como fiz também críticas, você vai encontrar as próprias práticas, as prisões alongadas de Curitiba. Você ouviu me falar mais de uma vez sobre isso. Então, se existe críticas ao PT, ele parte de segmentos os mais diversos, mas o lavajatismo o envolve de maneira particular. O lavajatismo torna-se, na verdade, ou pretende tornar um tipo de corrente política, né? Portanto, de longe, não é o papel que, por exemplo, eu desempenhava. Ministro, vou mudar então agora de assunto, falar de pandemia. O Brasil alcançou ontem a maior média de mortes diárias desde o início da crise. A gente viu a situação em Manaus com falta de oxigênio. Por outro lado, a vacinação começou, está avançando. O Brasil, se eu não me engano, era o 7º país com maior número de vacinados até agora. Qual a sua avaliação sobre a gestão dessa pandemia pelo governo federal? Nós temos que olhar isso numa perspectiva múltipla. Eu tenho a impressão que, na relação entre o governo federal e as unidades federadas, estados e municípios, isso teve um certo caráter caótico, inclusive com as mensagens que se passavam de que era possível ter um tratamento precoce, e aí vem todas essas questões que se conhecem, o uso de cloroquina, ivermectina e tudo mais, que eram difundidas pelo governo. Agora, o Supremo mesmo reconheceu a possibilidade de que os estados atuassem autonomamente, seguindo as prescrições
da OMS. E acho que isso permitiu que nós, na estrutura federativa que temos, pudéssemos operar com tranquilidade e o sistema chegou a fluir. Recursos foram colocados à disposição, estados e municípios agiram. Se nós hoje estamos discutindo a vacinação no Brasil, entre outros méritos, graças à iniciativa do governo de São Paulo, que, junto com o Butantan, desenvolveu, e junto com os chineses, essa vacina Coronavac, né, que está permitindo que nós, autonomamente, possamos iniciar a vacinação. Nós temos aí um número muito impressionante de mortos, já são mais de 200 mil. Isso, de fato, talvez pudesse ser melhor, tivesse sido melhor encaminhado se tivéssemos tido uma melhor coordenação, né, entre os entes. Não tivemos, infelizmente, e isso muito decorreu de algumas crenças que dominavam o governo federal. Acho que isso fica evidente, mas, de alguma forma, também conseguimos coordenar todo esse processo, e aqui, diga-se de passagem, o papel do Supremo foi bastante marcante ao definir responsabilidades e dizer, por exemplo, que a União não poderia interferir nas ações sanitárias de estados e municípios. Acho que isso foi bastante positivo. E agora estamos diante desse segundo dilema que todo mundo está vivendo, que é o da vacinação. Nós já estamos com 5 milhões de vacinados, mas, notoriamente, falta material para a vacinação. Então, nós precisamos fabricar mais, receber os insumos para fabricarmos mais, talvez importarmos mais vacina, não é? Uma vez que a estrutura do SUS, esse chamado Programa Nacional de Imunização no Brasil, parece ser bem efetivo. Veja que muitos países não lograram vacinar tanto quanto nós já logramos vacinar. Eu estou, portanto, convicto que, se tivermos vacina, em pouco tempo teremos vacinado uma boa parte da população. Agora, ministro, justamente essa decisão do Supremo de estabelecer essa responsabilidade concorrente dos estados e municípios no combate à pandemia tem sido usado pelo presidente Jair Bolsonaro como argumento para dizer que eles não poderiam ter feito mais pelo estado do Amazonas e pela cidade especificamente de Manaus. O que o senhor acha dessa fala, dessa afirmação? Não, acho que é um equívoco. O Supremo nunca impediu a União de atuar. O que o Supremo impediu é que a União tumultuasse as políticas que estavam sendo utilizadas. Dando um exemplo, muitas vezes a presidência da República baixava decretos para dizer que determinadas atividades eram essenciais, portanto, que elas não poderiam ser restringidas. Por exemplo, a atividade de culto, atividades de comércio lotérico, ou a atividade de prestação de serviços de cabeleireiro, barbeiro e coisa do tipo. O Supremo disse: se essa matéria estiver sob a responsabilidade de estados e municípios, são eles que devem identificar as atividades essenciais. E, portanto, fez um tipo de bloqueio das ações da presidência da República, que eram tumultuárias, da chamada a política do isolamento social. A questão de Manaus, ela é toda peculiar, não é? E lá nós vimos que chegou a faltar oxigênio. E o que se diz é que o governo e a prefeitura teriam avisado o Ministério da Saúde da gravidade da situação lá e que não teria havido a necessária atenção. Isto hoje ou para isso já existe uma investigação do Ministério Público a propósito do tema. Acho que há um inquérito, inclusive, envolvendo o ministro Pazuello, ministro da Saúde. No Congresso Nacional, existem mais de 60 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, alegando crime de responsabilidade na gestão da pandemia. O senhor enxerga alguma conduta que pudesse se enquadrar em crime de responsabilidade para processo de impeachment?
Essa é uma discussão sempre política que cabe ao Congresso Nacional conduzir. E o crime de impeachment, como você sabe, ele exige o reconhecimento por 2/3 da Câmara e por 2/3 do Senado. Portanto, tem aqui dificuldades de quórum. Agora mesmo nós acompanhamos esse célebre impeachment, novo impeachment do ex-presidente Trump, e vimos que a maioria republicana, que agora não é maioria, logrou negar o reconhecimento de sua responsabilidade. Portanto, o debate se trava nesse âmbito. Eu não sei se é salutar para o país esse tipo de discussão nesse momento em que nós estamos precisando encaminhar soluções administrativas para resolver esse grande desafio, como é hoje o da vacinação. Nós estamos a lidar também com essas novas cepas, inclusive uma cepa que se desenvolveu na Amazônia. Se fala também de uma cepa inglesa, e temos perguntas sobre se as vacinas serão aptas a cobrir também essas cepas. Portanto, nós temos tarefas ingentes, enormes, que precisamos cumprir para resolver o problema sanitário, sem o qual nós não vamos resolver o problema do desenvolvimento econômico. Se a economia continuar parada, isso tem efeitos no emprego, isso tem efeito em toda a organização social. Veja que nós estamos em pleno carnaval, como você sabe, no Brasil, e não estamos tendo carnaval, em função da pandemia. Isto, a despeito da falta de alegria, de comemoração, etc., isso também causa problemas econômicos. O mundo de empregos temporários que o carnaval cria, todo o comércio que se desenvolve em torno do carnaval, tudo isso desapareceu em função desse isolamento necessário. Tá ok, ministro. Muito obrigada pela entrevista. Olha, um grande abraço, Natália. Tudo de bom.